Se você sente que está se esforçando de verdade, estudando, tentando, mas mesmo assim parece estar ficando para trás, o problema não é falta de talento, é que você pode estar desenvolvendo as habilidades erradas no momento. Hoje eu vou te mostrar as 3 habilidades mais importantes na atualidade, agora no século XXI. Habilidades que decidem quem cresce, quem estagna e quem desaparece no mercado de trabalho, nos negócios e na própria vida. E se você dominar essas 3, bom, você nunca mais vai depender de sorte, tá? Mas olha, antes de continuarmos, como eu sei que você se interessa por esse assunto, se não se interessa, vai se interessar agora. Aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa acordar para a realidade. Não seja egoísta, compartilhe, hein? E não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Bom, mas agora vamos direto para o que interessa. Primeiro, você precisa se conscientizar de que o mundo mudou e muita gente ainda não percebeu. Olha, a maioria das pessoas foi educada para um mundo que na prática não existe mais. Era um mundo onde bastava estudar, arrumar um bom emprego, fazer tudo certinho e esperar o tempo passar até se aposentar. Esse mundo praticamente morreu hoje em dia. Hoje, conhecimento e habilidades valem mais do que diplomas em muitas circunstâncias, e quem não entende isso cedo acaba pagando caro depois. Mas olha, aqui vai uma coisa realmente importante. Eu não estou falando aqui de aprender uma habilidade técnica específica, como programação, inteligência artificial ou marketing. Isso ajuda? Ajuda. Mas essas atividades mudam. O que não muda são as habilidades fundamentais, aquelas que permitem que você aprenda qualquer coisa, possa se adaptar e crescer em qualquer cenário. E são exatamente essas 3 habilidades que você vai aprender agora. Vamos começar falando sobre a primeira habilidade, que é saber lidar com pessoas. Essa habilidade também é conhecida como inteligência social. Essa é, sem exagero, uma das habilidades mais subestimadas no mundo moderno e, ao mesmo tempo, uma das mais decisivas para o sucesso de qualquer pessoa em qualquer área da vida. Muita gente acredita que saber lidar com pessoas é um dom, algo que você nasce tendo ou não tendo. Mas isso é mentira. É uma mentira confortável para quem não se dá bem com isso. A verdade é simples. Inteligência social é uma habilidade treinável. Saber lidar com pessoas não significa ser extrovertido, carismático ou bom de papo, não é isso. Significa entender o jogo humano. Significa perceber o clima de uma conversa antes de abrir a boca. Significa ler expressões, tons de voz, silêncios e intenções. É saber quando avançar, quando recuar numa conversa, quando falar e quando simplesmente ficar em silêncio. Na prática, a inteligência social envolve coisas muito concretas, como entender emoções, as suas e as dos outros, saber discordar sem criar inimigos, saber liderar sem precisar gritar, saber criticar sem humilhar a outra pessoa, saber se posicionar sem ser agressivo, saber ouvir sem ficar esperando a sua vez de falar. Você pode ser o profissional mais competente tecnicamente na sala, no lugar onde você estiver. Pode ser o mais inteligente, o mais estudioso, tudo, o mais dedicado, mas se não souber lidar com as pessoas, existe uma grande chance de você ser ignorado, bloqueado, sabotado ou simplesmente deixado de lado. Talento sem inteligência social acaba sendo neutralizado. Pense em quantas pessoas brilhantes você já viu ficarem para trás. Pessoas com currículo forte, conhecimento profundo, ideias boas, mas que simplesmente não avançam na vida, não por falta de capacidade, e sim por conflitos mal resolvidos, comunicação ruim, postura defensiva demais ou simplesmente dificuldade de relacionamento. Negócios quebram todos os dias, não por falta de produto, mas por brigas entre sócios. Carreiras estagnam não por falta de estudo, mas por falta de jogo de cintura dentro das grandes empresas. É importante deixar uma coisa clara. Saber lidar com pessoas não é bajular, tá? Não é agradar todo mundo, não é ser falso. Pelo contrário, é entender a dinâmica humana com maturidade. É saber que cada pessoa tem motivações, tem medos, inseguranças,
e interesses diferentes. E aí você age com inteligência diante disso. Essa habilidade exige coisas que hoje estão cada vez mais raras, que é ter presença, né? Fazer conversa olho no olho, escutar genuinamente o outro, ter capacidade de observar antes de reagir, deixar o seu ego de lado e ser mais consciente. Se você vive isolado, fechado no seu mundo, preso apenas no virtual, essa habilidade simplesmente não se desenvolve. Inteligência social não nasce no conforto, tá? Ela nasce no atrito, nas reuniões difíceis, nas conversas desconfortáveis, nos conflitos que você aprende a atravessar sem explodir e sem fugir também. É convivendo que você aprende a se posicionar. É errando que você aprende a ajustar. É observando as pessoas melhores que você nessa habilidade que você evolui. Quem domina a inteligência social raramente fica sem oportunidades, porque as pessoas gostam de trabalhar com quem tem esse tipo de postura. Elas confiam, crescem e sabem como lidar. Guarde isso com força, porque essa habilidade é básica. Bom, a próxima que vem não substitui essa, ela potencializa. Sem inteligência social, qualquer outra habilidade perde força. Com ela, tudo se multiplica. Bom, agora eu vou falar sobre a segunda habilidade, que é gostar de aprender, ou, mais corretamente, manter um aprendizado contínuo. Aqui está um dos maiores divisores de água entre quem cresce ao longo da vida e quem fica preso no mesmo lugar por anos. É a relação que a pessoa tem com o aprendizado. Pessoas que vencem no longo prazo não veem aprender como um fardo, como uma dificuldade, elas veem o aprendizado como vantagem. Já quem trava costuma associar aprendizado a sofrimento, obrigação ou até mesmo fracasso pessoal. Essa diferença parece sutil, não é? Mas muda absolutamente tudo. Quem ama aprender não é necessariamente alguém com mais inteligência, é alguém com mais curiosidade, mas curiosidade faz parte da inteligência também. Quando essa pessoa se depara com algo que não sabe, a reação não é medo nem rejeição, é interesse. É quase um desafio interno. Ok, ainda não sei isso, mas eu posso ficar bom nisso. Já quem evita aprender costuma pensar o oposto. Ah, isso não é para mim, eu sou ruim nisso, não tenho mais idade para aprender, não tenho cabeça para isso. Essa narrativa interna vira uma prisão invisível. A verdade é que todo aprendizado real envolve desconforto, envolve errar, se sentir lento, se comparar com quem já sabe mais, lidar com a frustração de não dominar uma coisa logo no começo. Aliás, no começo quase tudo parece confuso e pouco recompensador. É exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Não porque não sejam capazes, mas porque não aguentam atravessar a fase inicial do processo. O que quase ninguém te conta é que evoluir em alguma coisa, presta atenção, é uma das sensações mais fortes que existem. Quando você percebe o progresso real, mesmo que pequeno, uma coisa muda dentro de você. Sua autoestima sobe, sua confiança aumenta, sua percepção de futuro se expande. Você começa a se ver como alguém capaz de aprender qualquer coisa. E isso transforma completamente a forma como você encara desafios. O grande erro de muita gente é tentar aprender apenas, digamos assim, o que deveria aprender e não o que desperta curiosidade genuína. Aí o aprendizado vira pesado, artificial, forçado. Estudar passa a ser uma tortura, não uma descoberta. Quando você conecta aprendizado com interesse real, o jogo muda para você. Você persiste mais, você presta mais atenção, você pratica com mais vontade e aprende mais rápido. Isso não significa que você só deva aprender coisas fáceis ou confortáveis, de jeito nenhum. Significa começar pelo que te puxa para frente. A curiosidade é o combustível do aprendizado contínuo. Ela sustenta você nos momentos em que o processo fica chato e acaba ficando sempre chato em algum momento, ou repetitivo ou frustrante. Sem curiosidade, qualquer aprendizado vira um fardo. Quanto mais você aprende, mais valioso você se torna. É isso que você tem que ter em mente. Em qualquer área. Pessoas com múltiplas habilidades se adaptam melhor, têm mais autonomia e menos medo do futuro. Elas não dependem de um único caminho, de uma única profissão
ou de uma única fonte de renda. Aprender, presta atenção, amplia suas opções. E opções geram poder, geram dinheiro. Além disso, quem aprende continuamente desenvolve uma mentalidade de crescimento. Ao invés de perguntar, e se eu falhar, passa a perguntar, o que isso vai me ensinar? Como eu posso aproveitar isso? Essa mudança é absurda, ela tira o medo do centro da tomada de decisão e coloca o progresso no lugar disso. Mas aqui vai a parte que muitas pessoas ignoram, simplesmente. Aprender exige paciência, exige aceitar ser iniciante, exige tolerar o tédio, a repetição e a sensação de estar para trás. Em um mundo viciado em resultados rápidos, quem não desenvolve paciência abandona qualquer coisa antes que ela dê frutos. Por isso, amar aprender não é só gostar de novidade, é respeitar o tempo do processo. Quando você desenvolve o hábito de aprender constantemente, uma coisa curiosa acontece. Você passa a confiar mais em si mesmo, porque sabe que mesmo que você não saiba alguma coisa hoje, você pode aprender amanhã. E essa confiança muda sua postura diante da vida, do trabalho e das oportunidades, principalmente. E é exatamente aqui que entramos na terceira habilidade essencial, porque sem paciência para atravessar o processo, o tédio, a lentidão e o desconforto, nenhum aprendizado se sustenta no longo prazo. Bom, então agora eu vou falar sobre a terceira habilidade, que é justamente a paciência, ou seja, saber controlar a ansiedade e ter tolerância ao tédio. Olha, essa é, sem exagerar, a habilidade mais rara do mundo moderno e talvez a mais decisiva. Nós vivemos na era da pressa, da recompensa instantânea, da dopamina fácil que vem das redes sociais, do clique rápido, do vídeo curto, da resposta imediata. Tudo hoje em dia foi desenhado para acelerar o cérebro humano, mas existe um problema sério em acelerar demais. O mundo real não funciona nessa velocidade. A vida real não entrega resultado em 15 segundos como um vídeo. Aprender de verdade não é rápido. Construir uma coisa sólida nunca é imediata. Evoluir de forma consistente sempre vai exigir tempo, repetição e, muitas vezes, silêncio. Quem não aguenta tédio não domina nada. Quem não controla a ansiedade abandona tudo no meio. E quem não desenvolve paciência, meu amigo, vive pulando de galho em galho, de coisa em coisa, sem profundidade nenhuma. Essa é a armadilha invisível que prende milhões de pessoas. Elas até começam empolgadas com as coisas, compram cursos, iniciam projetos, entram na academia, planejam mudanças grandes na vida, isso é legal. Mas quando percebem que o progresso é lento ou não estão vendo o progresso, quando o esforço não gera aplauso imediato, quando a sensação de incompetência aparece, as pessoas simplesmente desistem, porque ninguém ensinou que isso faz parte do processo. Qualquer habilidade real exige atravessar fases desconfortáveis. Você precisa de prática repetitiva, dias em que parece que você não evolui nada, sensação de ser ruim no começo, comparação com quem já está anos à sua frente. Exige humildade para aceitar que você ainda não sabe tudo. Isso gera ansiedade. O cérebro entra em alerta, quer fugir, quer sair dessa situação desconfortável, quer trocar de caminho, quer procurar uma coisa mais fácil. A maioria acaba obedecendo esse impulso do cérebro. Agora, quem vence? Não. Pessoas que vencem aprendem a ficar no desconforto sem abandonar o processo, sem pular do barco. Elas entendem que a ansiedade não é sinal de erro, é sinal de crescimento. Quando você está aprendendo uma coisa nova, o seu cérebro está sendo esticado, digamos assim. E esticar, aumentar o seu cérebro, dói, mas é assim que funciona. Paciência, aqui não estou falando que é passividade, não é esperar sentado, não é deixar a vida acontecer, de jeito nenhum. Paciência aqui é continuar fazendo o trabalho, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando ninguém está te elogiando ou ninguém está te validando, ou mesmo quando os resultados ainda são invisíveis. Paciência é disciplina emocional, é a capacidade de dizer: eu sei que isso vai demorar e mesmo assim eu vou continuar, não vou desistir. Controle da ansiedade não é eliminar a ansiedade,
Isso é impossível, todos nós temos ansiedade, mas é aprender a não tomar decisões importantes com ansiedade no peito. É aprender a não confundir o desconforto com fracasso. É aprender a não desistir só porque está muito difícil e demorado. E a tolerância ao tédio entra exatamente aí, porque dominar qualquer coisa envolve repetição. Fazer o básico bem feito muitas e muitas vezes, treinar quando você não está empolgado, estudar quando você não está com vontade e nem inspirado, e executar quando você não está motivado. O tédio é o preço da excelência. As pessoas que parecem talentosas quase sempre são pessoas que aguentaram mais tempo fazendo o que era chato repetitivamente desde o começo. Elas não buscaram estímulo o tempo inteiro, buscaram consistência. Consistência é a resposta. Enquanto a maioria quer novidade, elas buscaram profundidade. Enquanto muitas pessoas querem emoção, essas pessoas que vão mais longe escolhem evolução. E o resultado disso é muito forte, porque quem desenvolve paciência, controle emocional e tolerância ao tédio evolui sem que os outros percebam, cresce sem chamar atenção, se torna muito bom de verdade no que faz. E um dia acaba surpreendendo todo mundo. O mundo só vê resultado final. Não vê os meses e os anos de tédio que você passou. Não vê os seus dias de ansiedade. Não vê o esforço que você faz quando você está trabalhando sozinho. Mas é exatamente isso que separa quem tenta de quem vence. Se você desenvolver essa habilidade, meu amigo, as outras duas se multiplicam. Sem ela, nenhuma se sustenta. E é por isso que quase ninguém chega longe na vida. Bom, agora para amarrar isso tudo, eu vou falar sobre a combinação final, que é onde a sua vida muda de verdade. Olha só, existe um ponto de virada que na vida assim das pessoas, que realmente as pessoas que evoluem. Não é um evento grandioso, não é um golpe de sorte, não é isso, não é um momento mágico. É apenas uma combinação de habilidades que, quando se encontram, mudam completamente o jogo. Pouca gente percebe isso, porque o efeito não é imediato, mas é um efeito super forte, poderoso no longo prazo. Quando você combina inteligência social, amor pelo aprendizado e paciência emocional, você cria uma coisa rara, raríssima. Algo que não depende de moda, de tecnologia específica ou de cenário econômico. Você cria um perfil humano que sempre encontra espaço, sempre se adapta e sempre cresce. A inteligência social permite que você navegue pelo mundo real, não pelo mundo idealizado, mas pelo mundo como ele é, com pessoas verdadeiras. Você aprende a lidar com pessoas difíceis, a interpretar silêncios, a escolher batalhas, a construir alianças. Você para de brigar por ego e começa a agir estrategicamente. Isso sozinho já coloca você à frente da maioria das pessoas que perdem grandes oportunidades por conflitos desnecessários, impulsividade ou falta de leitura emocional. Agora, o amor pelo aprendizado faz com que você nunca fique obsoleto. Enquanto muitas pessoas se agarram que já sabem, você se move, você aprende novas ferramentas, novas formas de pensar, novas habilidades. Não por obrigação, mas por curiosidade. Isso te mantém relevante, te mantém confiante, te mantém em movimento. Olha só, em um mundo que muda muito rápido, quem ama aprender nunca fica para trás, porque se adapta antes de ser obrigado a se adaptar. Mas nada disso se sustenta sem a terceira peça, que é a paciência emocional. Ela que impede você de desistir cedo demais. Ela que te permite continuar quando os resultados não aparecem, quando ninguém está te aplaudindo, quando parece que você está andando devagar demais e sozinho. A paciência te dá profundidade, enquanto outras pessoas pulam de ideia em ideia, você constrói uma coisa sólida. Enquanto os outros desistem no meio do caminho, você persiste, você permanece. E aqui está o ponto que poucas pessoas entendem. Essas três habilidades se potencializam. A inteligência social acelera o aprendizado, porque você aprende com pessoas. O amor pelo aprendizado fortalece a sua paciência, porque você entende que tudo é um processo. A paciência emocional aprofunda a sua inteligência social, porque você reage menos e observa mais. Com o tempo,
você não domina apenas uma dessas habilidades, você domina duas e depois as três. E quando essas habilidades se cruzam, surge uma coisa única, uma combinação que só você tem, poucas pessoas têm. É nesse momento que negócios nascem quase que naturalmente, carreiras disparam sem alarde, oportunidades aparecem sem que você precise correr atrás delas desesperadamente. Não porque você é melhor do que os outros, não é isso, mas porque você se tornou mais preparado, mais estável e mais interessante para os negócios. Pessoas confiam em quem sabe aprender, seguem quem sabe se relacionar e apostam em quem demonstra consistência emocional. O mundo não recompensa quem grita mais alto, recompensa quem constrói melhor, quem aguenta mais tempo, quem entende de pessoas, quem evolui em silêncio e quem não precisa provar nada, porque os resultados falam por si mesmos. Essa combinação não gera sucesso instantâneo, você tem que ter paciência, mas ela gera uma coisa mais importante: inevitabilidade. Com o tempo, torna-se inevitável que você avance, inevitável que você seja notado, inevitável que você colha frutos. E quando isso acontece, muita gente vai te dizer que você teve sorte, isso que dá raiva, né? Mas você vai saber a verdade. Você apenas desenvolveu as habilidades certas, sustentou o processo e esperou o tempo agir a seu favor. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta séria. Qual dessas 3 habilidades você acredita que precisa melhorar mais rapidamente? Escolha uma delas e comece por ela. E se comprometa por 30 dias a focar nisso. Se você fizer isso de verdade, a sua vida não será a mesma. Bom, mas agora, se esse vídeo te ajudou a enxergar onde você precisa melhorar para ter sucesso e se desenvolver cada vez mais, aproveita, já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, que eu sei que você vai gostar. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também precise melhorar em uma ou mais dessas habilidades e não deixa de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!